que é proveniente de Cristo em sua vida em relação a este líder que serve com integridade, que serve com o coração disponível, um coração ensinável. Ele diz aqui no versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Note, irmãos, que no versículo 3, nós já temos aqui uma característica da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Quando ele fala aqui que ele se alegra pela vinda de irmãos, é porque era característica da igreja primitiva formar irmãos para que pudessem ajudar no pastoreio, no cuidado e até mesmo levar as mensagens dos apóstolos. Irmãos que receberiam dos apóstolos direções, diretrizes, né, acerca do cuidado das igrejas, ou muitas vezes cooperar com os apóstolos no lugar onde eles estavam trabalhando, missionando. Então, era característica da igreja formar líderes e enviar. Havia um processo de conversão, havia o processo a partir da conversão, né, o batismo e o discipulado, seguindo fielmente as ordenanças de Cristo. Lá em Mateus, a gente pode recordar aqui da grande comissão, em Mateus, no capítulo 28, verso 19, né? Jesus fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aquilo que Jesus designou para que a partir dos apóstolos começasse a ser feito, nós temos 90 anos depois, o apóstolo João seguindo as diretrizes de Cristo, a fidelidade no coração do apóstolo João e, consequentemente, a fidelidade no coração dos líderes que estão sendo formados, como Gaio, por exemplo, e Gaio também é fiel a João e é fiel à missão, né, designada por Cristo, e está formando líderes, né, e está enviando esses líderes comprometidos com o serviço da igreja, da edificação da igreja, com auxílio, né, um pastoreio auxiliar, aqui um colegiado de pastoreio auxiliar, que estará em missão e em submissão, né, debaixo da mesma missão dos apóstolos. Havia esse ciclo de conversão, batismo, discipulado e envio. O discipulado é o próprio treinamento na sua doutrina, no caráter, na aprovação do caráter, e então enviar esses obreiros, né? Lógico que nenhum era enviado como neófito na fé, a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vemos isso, né? Mas havia um período em que eram formados, gestados, né? Melhor dizendo ali, e educados nas escrituras e no proceder, na missão, e eram enviados. Era uma característica da igreja. E aqui diz que João se alegra pela vinda de irmãos, né? Então, era essa característica da igreja de treinamento. Nós temos aí hoje, né? Os irmãos estão sendo treinados na doutrina, né? Num momento como esse que nós nos reunimos aqui para o aprendizado. Eu chamo a atenção, né? O meu pastor, ele falava assim, que quando você escreve, você se torna mais exato, né? Então, quando você começa a anotar as suas referências dentro daquilo que você ouve, você pode consultar depois, reler, conferir no texto, e é aquele processo, como se fosse o processo do gado, de ruminar, né, a palavra de Deus, né? Mastigá-la e remastigá-la, né, para que toda a nutrição suficiente desse alimento possa tomar todo a sua mente, o seu coração, né? Nesse sentido. Então, os irmãos da Casa Bíblica são treinados, né? Pelo ensino da doutrina. Agora acabamos de ser treinados, estamos sendo treinados no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, estamos sendo treinados aqui na terceira epístola de João, estamos sendo treinados ali
no Café e Verdade, nas cartas gerais, né, nos profetas já vistos, né, da história dos profetas a partir ali de Elias, basicamente, na época dos reis, né, vimos sobre Isaías, vimos sobre Jeremias, nós vimos ali sobre Daniel, Ezequiel, estamos vendo agora Oséias, logo nós vamos começar aqui os profetas menos lidos, né, Naum, Abacuque, Sofonias, vamos começar a ensinar os irmãos, enfim, tudo isso é treinamento, é ensino. E é importante, irmãos, quando você estiver num culto, você estiver num momento como esse, né, você não se dispersar, esteja atento ao que você aprende, porque é obrigação do cristão reproduzir e discipular. Então, não é só a minha obrigação, né, era a obrigação de Gaio, era a obrigação de João, e também a dos irmãos que estavam sendo enviados, né, para auxiliarem João nesse processo. Note, então, que é uma característica da igreja produzir, né, novos mensageiros, cooperantes, né, novos ministros, e estes, por sua vez, também formarem outros. Nós temos hoje aí um pouco mais avançado no aprendizado, né, que é o nosso irmão Luke, né, que está ali no seminário. Ele volta e meia a gente está sentando, fazendo os nossos discipulados, mas está sempre ali aos sábados, nesses momentos. Hoje ele não está aqui, está no aniversário da irmã dele. Ele está ali sempre nos cultos, né? Aprendendo em momentos como este, enfim. E hoje já está ali na faculdade, porque brotou no coração dele um chamado específico para o pastoreio. Mas, independente disso, todo cristão tem a obrigação, o dever e a responsabilidade de se aperfeiçoar nas Escrituras para cooperar na obra de Deus, na pregação do Evangelho, em ensinar. Né? O crente não tem direito de excusar-se, o crente não tem direito de, como eu pregava no domingo passado, né? Não tem direito de se afastar, né? Não tem, não cabe mais a ele isso. É uma vida contínua que segue do ponto primário, que é a conversão, até os céus, servindo ao Senhor. Deus mesmo diz lá, né? Eu citei esse texto no domingo passado, que aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então não há lugar na vida cristã para retrocesso, né, para ser solitário ou solidão. Né? Não, o crente é chamado para se relacionar, para fazer discípulos. Isso é um trabalho de contato, é um trabalho de olhos nos olhos, é um trabalho de se expor, né, e falar e falar, né? É um trabalho de conhecer as Escrituras para ensinar, né, de oração, de chorar junto, de rir junto, de se relacionar e congregar. Então, ele diz aqui que se alegra com a vinda desses irmãos e também pelo testemunho da verdade que foi ensinada por Gaio, né, e na qual ele anda. Então, esses irmãos que foram formados por Gaio, né, João vê na vida dos irmãos, e certamente no relatório que os irmãos levam para João, que a vida de Gaio é uma vida exemplar, é uma vida íntegra, é uma vida servil, é uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida contínua na presença de Deus, tanto é que ele envia discípulos, há uma vida a partir de Gaio frutífera, né, porque ele está em Cristo, porque ele compreendeu a grande comissão para todo cristão é a grande comissão, e porque ele vive essa grande comissão na prática. Né? Então, João se alegra por ver o resultado, né, deste Gaio que busca a Deus, que é íntegro na presença de Deus, e os seus frutos falam por si. E aí ele diz aqui, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha que interessante, aqui, né? Esse aí realmente é uma das alegrias
do coração do apóstolo, né? Certamente era uma alegria para Gaio poder cooperar com o apóstolo João em missão, enviando ali os frutos, e essa é uma alegria para qualquer pastor, para qualquer igreja, quando os irmãos estão sendo ali usados por Deus, se disponibilizando para pregar o evangelho, para arregaçar as mangas, né? Sair do conforto, né? Dos lares ou do mundo do Pequeno Príncipe e cair na real que há um mundo perdido, pagão, corrupto e que precisa da mensagem do evangelho, que precisa de pessoas como Gaio, né? Com um caráter ali transformado, com um caráter ali firme em Jesus Cristo, que dá testemunho de Cristo, que forma discípulos. Isso é alegria para a igreja, é alegria para o coração dos pastores, é alegria para os irmãos, né? Quando os frutos começam a vir. Nós precisamos ficar um tanto quanto atentos quando a nossa vida deixa de ser frutífera no aspecto da pregação do evangelho e do compromisso com o discipulado e com o ensino. Nós precisamos ficar um tanto quanto atenciosos quando não há frutos, quando os frutos não estão sendo gerados por nós, porque nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos ficar atentos quando, a partir de nós, nenhuma vida é gerada. Aí começa a ficar complicado. Quando, a partir de nós, não se prega para ninguém, quando, a partir de nós, não há disponibilidade para servir, para discipular, para ensinar, para abrir a casa, para entrar numa casa, levar o evangelho, independente se vão te aceitar ou não, se você vai ficar muito tempo lá ou não. Jesus deixou claro isso para os discípulos: se for lá, ficar bem recebido, fica lá. O dia que mandar você ir embora, você bate o pó das sandálias e casca fora e vai para outro lugar. Então, a alegria do apóstolo João estava no sentido de que Gaio está formando crentes mensageiros que o auxiliam, mas também de ver esta igreja e ver os seus filhos, né, reprodutores aqui nesse sentido. Por isso ele fala no versículo 4, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O cristianismo ele é frutífero, ele é produtivo, né? Ele tem essa responsabilidade de levar a mensagem, e aquele que se converte, e se converte pelo Espírito Santo, né, o Espírito Santo nos traz essa responsabilidade de cuidarmos e discipularmos. O discipulado, né, ele é, sobretudo, o ensino dessa doutrina, o ensino do Evangelho de Cristo, o ensino das Escrituras, né, e isso nos traz a responsabilidade, de, como cristãos, de termos esse comprometimento com um contínuo aprendizado, né? Nós precisamos saber o motivo, nós vamos, né, entrar aqui na série dos profetas menos lidos, né? Nós precisamos saber o motivo, por que foi escrito Naum, né? Qual que é a mensagem central de Naum, de Abacuque, de Miqueias, para quem foi escrito? Porque nós temos a responsabilidade de ensinar aqueles a quem pregamos o evangelho e pelo Espírito se converteram. Jesus deu a responsabilidade para a igreja discipular. E fazer discípulos é ensinar essa doutrina. A igreja se sustenta, né, em seus pilares e alicerce, que é a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. E esta doutrina precisa ser ensinada. É por isso que, quando João vê o fruto da vida de Gaio, ali na terceira epístola dele, ele se alegra, né? Gaio é realmente um irmão que dá testemunho de Cristo, né? E frutifica, né, na vida da igreja, e então esses discípulos são formados a partir de Gaio e já estão auxiliando os trabalhos do apóstolo João. No versículo 6, no versículo 5 da terceira epístola, diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Agora, o testemunho de João acerca de Gaio, porque João viu e ouviu daqueles que Gaio enviou para auxiliá-lo. Então, ele diz aqui na carta: amado, você procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E você faz isso mesmo quando são estrangeiros. Há uma hospitalidade, né,
O coração de Gaio é hospitaleiro, né? É o famoso coração de mãe, né? Que sempre cabe mais um. Ele abraça todos, sejam judeus, sejam gentios, aqueles que se convertem, a todos ele dá o direito de serem discipulados, de receberem o ensino da palavra de Deus, né? Ele abraça os convertidos, ele ensina os convertidos, ele cuida dos convertidos, é alguém que dedica a sua vida realmente para servir a Deus, e isso chama a atenção do apóstolo João. E ele diz assim: os quais, perante a igreja, deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Olha que interessante, irmãos, que ele traz aqui, os quais perante a igreja, estes irmãos e até os estrangeiros, dão testemunho de Gaio, né? E ele diz aqui que esse coração que, que não é aceptivo, né? Pelo contrário, esse coração que recebe os de casa e os de fora para treiná-los, discipulá-los, né? E fazer de cada um alguém útil, né? Na obra de Deus. Aqui diz que ele fala, olha, continue encaminhando esses irmãos em sua jornada. Esse texto, né, no original, ele está relacionado a essa jornada servil, essa jornada missionária desses irmãos a quem Gaio se dedica a treiná-los, né, a quem Gaio se dedica a ensiná-los, né? Essa é a força da palavra no grego, né? Continue encaminhando esses irmãos no Evangelho de Cristo, na missão de Cristo. Essa é a finalidade, a função de um pastor. As pessoas pensam, eu não lembro quando eu falava sobre isso, não sei se foi no sábado, lá no Café Verdade, mas as pessoas pensam que a função primordial de um pastor é ele fazer visita. Não, não é. A função primordial do pastor não é cuidar da ação social, não é fazer visita. Todas essas coisas fazem parte da administração. Mas a função principal de um pastor está lá em Efésios 4:11, é capacitar os santos. Essa é a função primordial e prioritária do ministério pastoral. E isto Gaio faz com excelência, tanto é que é alvo de elogios aqui do apóstolo João, né? E aqui o apóstolo João não é uma criança, nem um jovem que está admirado. Aqui é um senhor de idade, é um senhor avançado em idade, né? Com seus 80 e tantos anos, quase 90 anos, se não mais, né? Que está observando a conduta de Gaio em relação à igreja, ou pelo menos parte da igreja em Éfeso, qual Gaio pastoreava, e essa dedicação, esse ensino que abraça todos sem acepção e ensina com toda a vida o Evangelho de Cristo e, dissipa eles em missão para cooperarem, seja com os apóstolos ou para abrirem novas frentes, novas igrejas, né? Pregando a palavra de Deus. E aí ele diz aqui, no versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Olha, outra coisa que Gaio tem aqui, irmãos, esta fala aqui representa o cuidado da igreja com aqueles a quem ela envia, com aqueles a quem ela forma e envia para um campo missionário. Não foi sustentado por pagãos, esses missionários não são sustentados por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, né, mas sim pela administração da igreja. Há uma igreja muito bem estabelecida que Gaio está liderando, tanto em conversões, tanto no treinamento, quanto no envio. E há um envio cuidadoso e zeloso de sustento e cooperação com o missionário que é enviado. Afinal de contas, né, alguns precisam estar na obra integralmente, né, e estes são enviados e são cuidados pela a igreja, não sendo sustentado por ninguém pagão, não, pelo contrário, a responsabilidade da igreja. Isso é muito interessante, a logística, né, dessa igreja que está sendo pastoreada
por Gaio. E aqui ele diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Então, há uma noção, tanto na mentalidade do apóstolo João, quanto na mentalidade de Gaio, né, desse cuidado com a igreja, no sentido de fazer da igreja e de toda a igreja uma igreja com coração missional, com coração de formação, de treinamento, de investimento, de envio, de cuidado, de zelo, entendendo que são irmãos, né, a quem Cristo designou exatamente para isso, uma palavra que se usa muito no ministério pastoral, acerca desses missionários ou pastores que se dedicam, são pessoas castas, né, que não têm compromisso, né, com mais nada a não ser dedicar-se à capacitação dos santos, à oração, ao ensino da palavra, aos estudos e assim, como se fosse cíclico, capacitando a igreja, tornando a igreja uma igreja missional, né? A igreja e o crente, vamos reduzir um pouco, né, do macro para o micro, né? O crente precisa compreender a sua missão. Ele não está aqui de passeio, né? Ele se converteu pelo Espírito Santo, ele tem em si todas as ferramentas necessárias para ser cristão, dadas gratuitamente, que são o que nós chamamos de carismas, são os dons do Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais, e o caráter é mudado pelo Espírito Santo, que chamamos de fruto do Espírito. Ou seja, nada foi produzido por nós, e sim tudo pelo Espírito. Nós só temos que ir crendo de que Deus vai nos usar e que nós temos sim o Espírito Santo, portanto, somos agentes que levam a palavra de Deus, né, com conhecimento, com profundidade, porque nos dedicamos em intimidade para conhecer a Cristo em intimidade e dele falar do seu amor. Há uma consciência na igreja primitiva, no primeiro século, muito missional, há um investimento pesado missional, né, para as viagens, para os envios, para os cuidados. E esta igreja, sob o pastoreio de Gaio e supervisão do apóstolo João, ela é funcional nesse aspecto. Logo, não é uma igreja que produz apenas crentes, né? Mas é uma igreja que produz cooperadores. Cooperadores. Então, o cara vai cultuar, né, naquele dia, lá no primeiro dia do mês, né, que é comum, o domingo, né, do mês, primeiro dia da semana, né, que é comum, já citado no Novo Testamento, que se reunia no primeiro domingo da semana, no primeiro dia da semana. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, né? A igreja se reunia nesse dia, mas também ela saía dali, da sua reunião, com uma consciência missional, de pregar a palavra de Deus. Hoje a gente sai do culto, mal lembra do que foi pregado, vai para casa, come, dorme, faz as suas necessidades pessoais, né, e vai passear e dispersa, ao invés de no passeio levar um folheto para evangelizar, né, enfim, né, a igreja está dispersa da sua missão. Isso é grave, isso é muito grave. Não é à toa que a Europa desgraçou do jeito que desgraçou, porque entrou a teologia liberal e hoje já nem é mais um continente cristão e sim muçulmano. A Europa hoje está tomada por muçulmanos. Estes, por incrível que pareça, esses caras têm uma consciência muito interessante. Eles têm um compromisso com a sua religião que, olha, é muito interessante, né? E é um compromisso literal, né? Tanto no fazer filhos, os caras não estão pensando se eles vão conseguir dar de comer ou não. Eles fazem filhos porque fala que tem que fazer filho, lá ao Alcorão, como a Bíblia também fala, né? E eles fazem. E educam os seus filhos assim, rigidamente, né? No conceito religioso deles. E eles mesmos dão linha nos filhos. Eles não querem os filhos para si, não. Quanto mais cedo, eles mesmos dispensam os filhos para outras nações, para disseminarem o Deus Alá, né, e o profeta Maomé e todo o conceito religioso que eles têm. Coisa que deveria ser implícito, intrínseco, né, no cristão, porque é uma ordem de Jesus. Nós não temos uma ordem de Alá e nem de Maomé. Nós temos uma ordem de Jesus e a grande comissão, e nós não estamos sendo responsáveis com isso.
né? Somos muito negligentes e precisamos aprender e tomar uma nova postura. Esta é uma carta pequenininha, mas vocês lembram como é que chama essa série que nós estamos aprendendo aqui? São pequenas cartas, grandes verdades, né? Há um conteúdo nessa carta que muito tem a nos ensinar acerca de responsabilidade cristã, responsabilidade de igreja, responsabilidade missional, né? E sermos cooperadores e não telespectadores ou espectadores de cultos. Nós somos funcionais porque o Espírito Santo nos fez funcionais. O Espírito Santo, ao vir sobre nós, nos legitima como testemunhas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é agente poderoso, né, que nos faz ir na certeza de que, através dele, nós seremos munidos e já temos todas as armas necessárias para desenvolver, né, o chamado, a responsabilidade da grande comissão. Portanto, eu e você, nós somos e muito responsáveis, né, pelo estado da igreja em que congregamos e pelo estado da igreja no mundo. Eu e você, nós somos responsáveis por isso. Precisamos despertar em relação a isso. Esta carta nos chama atenção. Por outro lado, se Gaio traz em si esse despertar, esse avivamento, esse coração uníssono com a doutrina dos apóstolos, que deveria ser o nosso, se você quer saber como é que tem que ser seu coração, leia Atos 2, 42 até o 47. Ali é doutrina dos apóstolos, perseverar juntos todos os dias, nas orações, no templo, nas casas. Hoje, estar junto para o crente é uma programação extremamente negociável. Ele troca por qualquer coisa. O churrasco da família, o shopping, o cinema, vou dormir. Não, ali na Igreja de Atos, ela nasce no poder do Espírito Santo e ela entende que é responsabilidade. Muito mais do que ir para o trabalho secular dela, acima disso é a sua responsabilidade como cristão. E é impressionante como as pessoas negociam estar congregado. Eu preguei sobre isso domingo, né? Não deixando de vos congregar, como é de costume de alguns, e é um costume pecaminoso, porque congregar está atrelado à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em Hebreus 10, 25. É princípio de Cristo, está lá em Atos, faz parte do proceder de sã doutrina, de ser igreja. Então, esta igreja está caminhando muito bem, e o coração de Gaio é completo nesse sentido. Nós temos que aprender com ele, com esta igreja aqui, supervisionada pelo apóstolo João. Se por um lado Gaio é assim, olha lá o verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, ou seja, foi escrito algo da parte do apóstolo João, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Bom, nesta igreja tem um irmão lá que nem líder é. Não foi um líder levantado pela igreja, mas ele se posicionou como se auto-intitulando um líder ou um presbítero não ungido, não legitimado, como manda o figurino, né, na igreja do primeiro século e até o dia de hoje, né? E ele se dá o direito de não passar o que João escreveu para os irmãos. É ele quem dita as regras, ele que está se levantando contrário ao proceder de Gaio, contrário ao proceder do apóstolo, né, e com uma posição contrária ao colegiado apostólico, à doutrina apostólica. Ele está se colocando como primazia, porque na cabeça dele, ele quer ter um povo para ele e dele. Eu me lembro disso lá atrás no Egito, o problema que deu Coré, Datã e Abirão. Né? Trouxeram um problema violento lá e deu no que deu, né? Quando você lê lá o livro do Êxodo, né? Escrevi uma carta à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos acolhe. É um homem que nega até mesmo a ida dos irmãos, a entrada dos irmãos na comunidade e até do apóstolo. Ele não quer receber ninguém, não.
Ali é ele que manda, ele que dá as ordens. Nós temos muito isso hoje. Nós temos muitos senhores de igreja hoje. Muitos senhores de igreja hoje. Que mesmo conhecendo a sã doutrina, insiste em enfiar a goela abaixo o coaching, a prosperidade, fica nessa lenga-lenga, arma teatros com pessoas, né, que fingem estar endemoniadas, né, e não se prega a verdade, essa doutrina, são senhores de igreja. Eles não conseguem ficar vinculados a uma convenção porque eles querem receber para ele, né, o dinheiro dos irmãos, eles querem viver da regalia, né, do dinheiro dos irmãos. Isso há muito hoje em dia, e que impede, né, qualquer outro de ali estar para pregar, porque pode comprometer, né, a sua mentira. Então, essa era a característica de Diótrefes. E ele fala assim, João diz assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse homem estava se tornando ali, já estava sendo uma pedra de tropeço. Não acolhia ninguém, e se algum irmão lá, né, acolhesse, ele já queria expulsar esse irmão. Esse homem está se achando presidente lá da igreja, né? É o Xandão da igreja que se tornou o careca, né, da igreja ali, dos irmãos. Lembrando que a igreja de Éfeso é muito grande, irmãos. No primeiro século, em 20 anos, de 12 pessoas, foi para quase 200 mil cristãos, né, metade da população de Éfeso para a época, que era cerca de 500 mil pessoas lá em Éfeso, nessa época do primeiro século ali na igreja. E é uma igreja que explodiu muito rápido. Quando você lê Atos capítulo 20, há uma reunião e chamam ali os presbíteros de Éfeso. Paulo já começa a dar alguma direção, que os lobos já estavam prontos para atacar e que Paulo iria embora para uma nova viagem, que os presbíteros tinham que ficar atentos, e realmente está acontecendo como Paulo havia falado. E Diótrefes é esse estorvo na igreja. Mas João diz, olha, se eu for até aí, eu vou ter que escancarar, né, para os irmãos aí as práticas desse homem. E diz aqui o texto, nesse mau exemplo, né, de Diótrefes, verso 11, ele fala, amado, ou seja, meu querido Gaio, né, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Toda malignidade deliberada, pensada, né, é alguém que não conhece a Deus. Aquele que arma o laço, aquele que produz a armadilha, ele está fazendo consciente. Este não tem comunhão com Deus. Aquele que dá lado aos seus desejos, aos seus pensamentos pecaminosos e deixa fluir a coisa, ele está fazendo deliberadamente, por vontade própria, ele não teve experiência com Deus, que não consegue reter, que não consegue lutar, né, com a sua natureza pecaminosa, que não há arrependimento após um tropeço, né, este homem não é de Deus. Então ele fala, olha, tome cuidado, Gary, você está fazendo um bom trabalho, mas mantenha-se longe desse homem, não imite esse homem não é referência para ninguém. Note que Gaio era referência para os seus irmãos, que testemunhavam de Gaio para João, levaram essa mensagem de que Gaio era um homem que vivia a verdade da palavra de Deus, dedicado à obra de Deus. Logo, não há comunhão nenhuma com esse tipo de gente. São pessoas que estorvam a igreja, que prejudicam a igreja. Ele diz assim, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazer com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda aos amigos, nome por nome. Note, então, que debaixo dessa loucura de Diótrefes, né, há alguém que está se mantendo íntegro ali, que é Demétrio,
né, que também é citado pelo apóstolo João como um bom obreiro, mesmo em meio a esse transtorno que estava ali operando na igreja. Ou seja, é possível nós não nos permitirmos influenciar, né, por um líder tolo, né, ou por um líder é, mal intencionado, não bíblico, né, que tem um comprometimento com a politicagem da religião, mas não com o Cristo que religa a Deus. É possível, sim, nos posicionarmos em santidade de vida, em compromisso com a verdade da palavra de Deus. Então, irmãos, espero que você tenha entendido um pouquinho da terceira epístola de João, né? E vamos ver, talvez na semana que vem a gente já ingresse nos profetas menos lidos, tá? Nós vamos começar por Sofonias, tá? Quem sabe aí eu peço aí para algum dos irmãos, de repente, levar ali uma palavra sobre Sofonias, depois que a gente estudar ela, hein? Ó, aí sim, hein? Glória a Deus, irmãos. Nós vamos estar orando para finalizar. Eu tenho aqui vários nomes, mas se você tiver algum pedido, já passa aí que eu já coloco aqui na minha, para a gente orar aqui. Se tiver algum pedido de oração, pode passar aí. Graça e Oi? paz, eu vou pôr o meu irmão e o Heitor. Beleza, Juliana e Heitor. Juliano. E Heitor. Heitor. Tá melhorzinho ele? Ah, deu febrinha agora à noite. Vamos orar pelo Heitor, pelo Ju. Mais pedidos aí, pessoal? Não tiver, é que ainda prevalece os pedidos da semana passada, estão aqui também, né? Tudo bem, então. Vamos mandar bala. Lembrando, quinta-feira, sexta-feira, segunda, terça e quarta, 7, 13 e 21 horas, tempo de oração lá na igreja, só oração, né? Para o evangelismo do dia 19, do feriado. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor, muito obrigado por este momento em que paramos um pouquinho para meditar nas Escrituras e o tanto que a Tua palavra nos ensina, nós te agradecemos. Obrigado pelo Teu amor zeloso que nos edifica em fé. Quando abrimos esse livro maravilhoso, sagrado, as Sagradas Escrituras, como somos fortalecidos, Pai, nós te agradecemos. Ó Deus, e diante do Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida do Valdir, a vida, Senhor, do João, a vida, Senhor, da Jaqueline, da Camila. Ó Deus, colocar aqui a vida da Rosângela. Quero colocar aqui, Senhor, a vida, Deus, do Luiz Saião, do professor e pastor Luiz Saião. Peço que as tuas mãos estejam sobre eles, que se encontram enfermos, lutando, alguns com AVC, outros com câncer. Deus, põe as tuas mãos para curar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oro pela vida do Admilson, da Thaís, da Jaqueline, de toda a família que estão de luto hoje pelo falecimento da Amanda, que aguentou firme durante alguns anos, quantas cirurgias na cabeça aquela jovem fez, ó Deus, mas partiu hoje e partiu para o Senhor, está com o Senhor na glória, mas console toda a família, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Ore pela família do Davi, ó Deus, que tem passado um momento de necessidade, Senhor, que o Senhor nos use como igreja para estar com eles, ó Deus, para dar ali a assistência social devida à família, em nome de Jesus. Oramos pelos amigos do Heitor, do Daniel, para que se convertam, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos pelo evangelismo no dia 19, essa ação, a missão da igreja acontecendo ali na Casa do Povoador, através de panfletos, orações, louvor, mensagem, que seja um tempo precioso. E colocamos diante do Senhor a vida do Juliano e do Heitor, o irmão, e o filho da Janaína, Senhor, nessa noite. Cura a vida do Heitor, ó Deus, põe as tuas mãos da cabeça, planta dos pés, arrancando todo o mal, toda febre, toda causa e sintoma. E do Juliano, apacenta o coração dele, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz descanso à mente, ao coração de teu filho, Pai. Obrigado por essa noite. Acompanhe os meus irmãos nessa semana, guardando-os no seu amor, na sua graça. Ó Deus, livrando-os de todo mal e que sejam perseverantes na fé em toda e qualquer circunstância, Pai. Seja a provisão deles diária, em nome de Jesus Cristo, e nos abençoe naquilo que ainda temos para fazer durante toda essa semana.
É assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês aí. Até a próxima. Fiquem ligados aí, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, fica na paz. Falou, falou. Até mais.